Olá, estamos mais uma vez aqui no programa Fique Sabendo Infraestrutura e hoje um tema bem especial, um tema que está discutindo no mundo todo, que é a questão das mudanças climáticas, da nossa preocupação referente à mudança climática. E hoje nós estamos com um convidado bem especial também, é a professora Érica Justa. Ela é engenheira civil, tem mestrado em saneamento ambiental e doutorado em recursos hídricos pela UFC, professora do IFCE, do nosso IFCE, um equipamento educacional que é muito importante para a nossa cidade, para a nossa juventude, trazendo desenvolvimento, né, em diversas políticas públicas. E professora lá do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária de mestrado em Energias Renováveis, né? Professora, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Potiguara. Nós estamos aqui sempre nesse programa, esse bate-papo relativo à infraestrutura. E para a gente, como a gente sempre começa aqui, que é um podcast, né? No podcast a gente fica sempre muito à vontade, a gente tem um tema principal, mas de repente, na nossa conversa, pode surgir outros assuntos que são importantes. E para isso, para que as pessoas que estão nos acompanhando, quem é a professora Érica da Justa? Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder contribuir com a prefeitura, né, nos projetos que ela vem desenvolvendo, e esse especialmente, que eu acompanhei lá no comecinho, acho que talvez na primeira audiência pública, e a gente vai detalhar mais um pouquinho. E eu, né, sou professora, como você falou, do Instituto Federal, aqui do campus Maracanaú. Né, nós temos lá vários cursos de engenharia, temos também um mestrado em energias renováveis, que corrobora também com a ideia do que a gente vem falar aqui, né, a questão da redução das emissões de gases de efeito estufa, com essa nova roupagem de energias, onde a gente sai do tradicional e busca, né, energias renováveis que são mais sustentáveis para o meio ambiente. E eu sou engenheira civil e atuo aí nesse complexo, meio na transversalidade, horas bem dentro da engenharia mesmo, né, que é o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, onde a gente tem toda a questão ambiental, né, tratada, e no mestrado em Energias Renováveis, que, inclusive, está com o edital aberto, vou logo fazer minha propaganda. Importante, é importante. Quem tiver interesse, né, temos um mestrado aqui no Instituto Federal, pertinho de vocês. E é isso. Esse mestrado, explica quem deseja participar. Abre o edital, as pessoas se inscrevem, é pago, é gratuito? É gratuito, é o mestrado em Energias Renováveis. Você precisa ter graduação, né, qual as áreas? Engenharias, né, mas também tem áreas correlatas. Aí a gente precisaria olhar o edital para ver se encaixa, precisa ter graduação, e aí o edital está... Eu, por exemplo, sou formado em Direito. Será que... Acredito que sim, porque a gente acaba tendo uma transversalidade. Por exemplo, nesse momento, eu tenho alunos que estão trabalhando numa ideia de desenvolver uma minuta de lei para os novos resíduos oriundos da energia fotovoltaica, que a gente ainda não tem uma legislação própria, mas é um resíduo que daqui a pouco vai chegar na nossa porta. E deixa, assim, é importante, eu acho que até é interessante a gente chamar a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Legislativa de Maracanaú, para que a gente possa, aí, depois de elaborar, discutir, fazer essa discussão na Câmara, e a gente já se coloca à disposição. Porque, embora hoje eu estou secretário de Infraestrutura, professora, mas estou vereador licenciado, né? Uhum. E gosto muito do parlamento, e a gente sabe, porque como eu sempre costumo dizer, o parlamento, ele pensa, né, ele trabalha para o futuro, o executivo, né, no caso o prefeito, os seus secretários trabalham para o presente e o poder judiciário decide o passado, né? Então, isso aí, essa interação entre os três poderes colocar. Então, eu tenho um carinho muito forte pelo parlamento e queria muito conhecer esse projeto. Essa discussão, né, e participar dessa discussão. Sim, é bem interessante, inclusive mesmo para as pessoas que estão nas secretarias de meio ambiente.
alguns ex-alunos, e aí já puxando Estamos até aqui o Wesley, que está aqui nos acompanhando aqui ao vivo, está aqui dentro do estúdio, né? Alguns ex-alunos que também podem se candidatar a esse O Wesley foi mestrado. aluno também do FCE. Foi meu aluno. E dizem, o Wesley foi dizendo que você sempre foi uma professora muito querida, né, pelos alunos. Eu acho que essa energia... Eles que querem passar na disciplina aí inventam essa história. Ele diz que é querida sempre na sala de aula, essa professora que é muito querida pelos alunos. Mas, professora, aqui a gente deve, certamente tem alguns alunos nos acompanhando, tem pessoas que são técnicas, mas a gente precisa ter uma conversa para o público em geral, para o Maracanaú. Então, eu queria que a senhora pudesse aí explicar o que é essa questão do carbono, o carbono que é jogado no ar, porque sempre a gente fala desde criança, né? A gente muito preocupado com relativo a isso. Mas antes da gente fazer essa explicação, eu queria pedir aqui a nossa produção passasse um videozinho, que depois nós vamos falar sobre o plano municipal de descarbonização que a gente está elaborando aqui no município. Tá joia. O plano de descarbonização de Maracanaú já está em processo de construção. Ações como capacitações para técnicos e professores da rede municipal, distribuição de cartilhas informativas para alunos já foram realizadas. A gente conversa agora com a professora Socorro sobre a importância dessa conscientização em sala de aula. Participei da capacitação da descarbonização, achei um projeto muito valioso, trouxe para a sala de aula. Comecei a trabalhar com os alunos logo depois da formação. O assunto rendeu tanto que até desencadeou outros projetos em sala de aula. O projeto de reciclagem, né, das 5S, que a gente pegou, que soma junto com descarbonização, né? Que o descarbonização foi como se abrisse um leque, né? Não posso descarbonizar se não reciclar, né? O que é que a gente buscou junto para mesclar com a descarbonização? Toda essa parte aí, onde os alunos viram a questão do efeito estufa, aonde viram a questão realmente que Maracanaú precisava desse projeto, porque já que é um distrito industrial, e aí o que é que a gente vem fazendo? Ações onde a gente pode beneficiar não só o ecossistema, mas também o nosso próprio município. É uma preocupação mundial essa questão das mudanças climáticas. Então, Maracanaú, acredito que é a primeira cidade do Nordeste a apresentar esse plano municipal de descarbonização para que a gente possa aí trazer dias melhores para a nossa cidade, pensando a nossa cidade no hoje, a nossa cidade para daqui a 5, 10 e 20 anos. Esse plano municipal, ele vai direcionar os gestores atual e os gestores do futuro. E assim a gente pode trazer uma cidade em harmonia social, harmonia ambiental e harmonia para que a gente possa ter um Maracanaú melhor, cada vez melhor. Como as diretrizes do prefeito Roberto Pessoa, ele só acredita em um avanço de uma política pública, um fortalecimento de uma política pública quando ela é trabalhada nas escolas. Por isso, toda essa movimentação, essa intersetorialidade com a Secretaria de Educação, para que a gente possa fazer com que aqueles alunos possam ensinar os seus vizinhos, os seus amigos, os seus pais, os seus tios, para que a gente possa aí trazer todo esse desenvolvimento na questão da descarbonização da nossa cidade. E a apresentação desse plano de descarbonização deixou os alunos aqui da escola Raquel de Queiroz empolgados. Inclusive, rolou até uma iniciativa da sala do 9º ano de criar uma peça para apresentar mais detalhes sobre esse plano. Eu estou agora aqui com 3 alunos do 9º ano da escola, Kailane, o Arthur e o Luiz Renan, que tiveram aí uma iniciativa, né, junto com os outros alunos, junto com os colegas de sala também, e criaram um vídeo a partir da apresentação do plano de descarbonização. Não foi isso, Arthur? Sim, a gente teve essa ideia sobre o projeto da descarbonização através do professor Igor, né? E isso foi bem importante para a gente, porque a gente aprendeu várias coisas sobre e a gente conseguiu conscientizar, né, sobre o meio ambiente, sobre a descarbonização, e a gente conseguiu aprender bastante sobre isso. E em casa, como foi? Chegou em casa, conversou com os pais também, com a família? Sim, eu falei para minha mãe que eu fiquei bem feliz de ter participado do projeto, porque eu sempre fui bem interativo com a escola, tudo eu participava. E aí eu gostei bastante de participar desse projeto. Como é bacana a gente ver esse sentimento das nossas crianças aí com relação ao meio ambiente. Mas, professor, para as pessoas que não estão nos acompanhando aí em casa, o que é essa questão da emissão de carbono? O que é o carbono? Qual é o prejuízo? Como é que a gente pode falar para que desse cuidado, né? Tá, vamos lá.
É um nome grande, né? Descarbonização. É por isso que eu falo carbono, para depois a gente descarbonizar, né? Mas pois é bem isso. Qual é a ideia, né? É reduzir as emissões de gases, que a gente chama até, é um grupo, né, de gases de efeito estufa, onde o carbono é um deles. E esses gases, o que é que acontece? Eles aquecem a atmosfera além do necessário. A gente só tem vida hoje no planeta porque a gente tem o efeito estufa. E aí, muitas vezes, a gente escuta, a culpa é do efeito estufa. Não é a culpa do efeito estufa. Quer dizer que o efeito estufa não é tudo de ruim, não. O efeito estufa é importante para ter a nossa vida. Para que a gente exista. Certo. Só que a gente abusou desse nosso potencial de aquecer a nossa atmosfera com a emissão excessiva de gases de efeito estufa, como o carbono. Desde a Revolução Industrial, a gente começou realmente a emitir muito carbono para a atmosfera. De que forma? Com as nossas máquinas, né, que utilizam energias fóssil, e a queima dessa energia fóssil libera esse gás carbônico que vai para a atmosfera, e aí ele causa a intensificação do efeito estufa, ocasionando esse aquecimento que é discutido no mundo todo como essas mudanças climáticas que vêm acontecendo. A gente tem conferências o tempo todo sobre o clima, acordos assinados onde os países se comprometem a não desmatar, se comprometem a reduzir esse consumo, né, essa emissão de gases. COP27, né? Todas essas COPs aí e vários acordos que são, né, já há muito tempo. O protocolo, né, protocolo de Kyoto. De Kyoto, lá atrás, Estocolmo. A gente teve uma grande conferência no Rio de Janeiro, onde os países se comprometeram. Eco 92, Rio 92, que os países se comprometeram. Ainda me recordo, eu tinha no Eco 92, da cúpula, né? eu recordo ainda daquela logomarca. Eu tenho uma vaga lembrança. Eu sou de 81, 11 anos de idade. Né? Me marcou bem mesmo naquela época, quando o Brasil abraçou essa questão da preocupação mundial das mudanças climáticas. O que é que a gente vem observando, né? Os países se reúnem, se comprometem, mas efetivamente a gente não vê esse comprometimento. E aí, já parabenizo até o município, né? Você falou no começo da nossa conversa que talvez seja uma das primeiras cidades do Nordeste a estar com essa proposta de descarbonização. E é uma iniciativa maravilhosa, porque quando a gente fala em reduzir a emissão de gás carbônico, a gente está pensando no efeito estufa, a gente está pensando nas mudanças climáticas, mas é muito mais amplo do que isso. A gente está pensando em qualidade de vida, a gente está pensando em saúde. Né? Estamos ainda, agora a gente recebeu a emissão, né, de um parecer dizendo que a pandemia acabou, depois de 2 anos e tanto. Chegou esse parecer? Saiu um parecer dizendo que... professora, me mande. Mando. Dizendo que não estamos mais no estado pandêmico pela Covid. Mas o que é que a Covid fazia? Ela acometia os pulmões, e um ar de péssima qualidade faz a mesma coisa. Então, a gente pode até considerar as condições respiratórias, né, em algumas cidades pandêmicas, por conta da péssima qualidade do ar. O efeito estufa aqui também está um pouco prejudicado, porque o café está frio. Né? Mas eu vou já chamar ali o pessoal, porque o efeito de ver se aquece, né, professora? Mas, professora, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. A senhora, como professora aqui no FCE Maracanaú, quais são as sugestões, quais são as orientações? Certamente a senhora já deve ter folheado já esse diagnóstico, prognóstico desse plano para a questão do plano de descarbonização e mudanças climáticas no nosso município, mas na avaliação da nossa professora Érica, conhecendo a nossa cidade, conhecendo Maracanaú, que abraça um distrito industrial, né, que essa questão do distrito industrial, que é a economia do nosso estado, é uma cidade que tem um território pequeno, comparando outras cidades do nosso estado, mas de uma grandeza pelas pessoas que aqui moram, pela questão da densidade demográfica. Então, quais seriam as sugestões da professora Érica para que a gente pudesse se adequar nessa força de descarbonização para que a gente possa aqui, Maracanã, fazer essa contribuição? Eu acho que até muitas das coisas que eu poderia pontuar, eu até já enxergo como iniciativas do município. Né? Maracanaú realmente é um município diferente,
né? A gente tem dentro do Maracanã um distrito industrial, que também pode ser potencializador desse efeito estufa, mas que, se bem controlado, se bem monitorado, ele traz muito mais benefício do que prejuízo. A gente tem o Maracanã rodeado de rodovias de cargas pesadas, que também emitem, né, muito desses gases aí de efeito estufa. Como medidas para minimizar o dano? Seria a potencialização do transporte coletivo. Aí eu reduzo a quantidade de carros. Isso a gente já conhece, essas iniciativas de Maracanã. As ciclofaixas, quem conhece Maracanã tem visto que essas rodovias que vocês estão construindo têm incentivado. Até para a gente pode dizer assim, com relação, como a gente já vem avançando, com relação ao transporte público, quem conhecia a realidade do Maracanã até 2 anos atrás, quando a gente implantou, né, o programa que também foi lá pela Secretaria de Infraestrutura, o programa Passe Livre, a gente ampliou a questão. Por quê? Porque o transporte público, professora, no Brasil todo, é uma política pública que ela tem que ser tratada como Maracanã já vem tratando. Como a gente trata, por exemplo, a passagem de ônibus, ela é muito cara para quem paga e ela é muito pouco para quem recebe, para a empresa. Por isso, essa... como é que eu posso falar? O impasse, né? Não, esse impacto até na qualidade do fornecimento desse serviço público com relação a essas concessões. Você pega no Rio de Janeiro, por exemplo, você tinha um BRT, que foi um grande equipamento, mas as pessoas não aguentavam aquela tarifa e aquela tarifa não suportava o equipamento. Então, a gente precisava tratar o transporte, a gente precisa, o poder público, como o Maracanã está fazendo, tratar a mobilidade, a política pública de mobilidade, como a gente enxerga a educação, como a gente enxerga a saúde. A gente precisa subsidiar aqueles impostos, aquela receita que é arrecadada, ela precisa ser empregada para aquela política pública. Isso possibilitou um avanço significativo no transporte público da nossa cidade. Nós tínhamos 3 linhas de ônibus e 7 ônibus rodando. Hoje nós já temos 8 linhas e 22 ônibus rodando e estamos avançando aí mais para o atendimento. E cada vez as pessoas procurando. E além do que, dentro desse transporte público, famílias inscritas no cadastro único não pagam. A gente está ao vivo, a senhora está vendo aqui, porque a gente, quando secretário de infraestrutura, são muitos desafios na nossa cidade, então o nosso telefone não para. Peço até desculpa às pessoas que não estão nos acompanhando, que eu estou aqui e já eu retorno. Mas a gente traz essa questão do transporte público, né, também já avançando. E com relação à ciclovia, ciclofaixa, todos os novos projetos, essas novas avenidas que estão colocando, e a gente avançando, intensificando para a segurança, para quem usa a bicicleta como transporte com ciclovia, ciclofaixa, e a gente fomentando. A exemplo, como é importante, às vezes pequenas ações, professora, lá na nossa secretaria, o banheiro masculino, que tem um chuveiro, há muito tempo aquele chuveiro não estava sendo utilizado porque estava sendo um espaço para guardar material de limpeza. E aí deixa o chuveiro porque alguém que quiser vir de bicicleta e quiser tomar um banho, ter essa possibilidade. Professora, a gente fez na mesma semana, já tivemos mais 4 servidores que deixaram o veículo, a forma, e cuidando da sua saúde e vindo de bicicleta trabalhar. Quer dizer, uma pequena ação. Então, são pequenas ações com grandes avanços e tudo. Rafael, quer que 4 pessoas deixarem de usar o transporte vai impactar no meio ambiente? Impacta. De 4 em 4. De 4 em 4 vai impactando e a gente vai colocando, vai plantando essa semente. Agora, outra questão que a senhora colocou, é importante também salientar, dentro desses avanços que nós já estamos tendo no município, quando a gente, dentro desse plano, a gente foi fazer a aferição do ar, né? Qualidade do ar. E nós determinamos, dentro dessa intersetorialidade, eu acho que a senhora acompanhou, que a gente fizesse nas escolas. Qual a sua avaliação, por isso que a gente fez o movimento, qual a sua avaliação referente a isso, todos esses estudos sendo dentro das escolas, embora a gente tenha no Distrito Industrial? A gente poderia, né, dividir aqui em 2 momentos. A escola é a nossa semente. Tem que partir de lá. Se você cria o cidadão consciente, né, desde pequenininho, da importância dele naquele ambiente, né, como ser que, na verdade, vai ser o modificador daquele ambiente, e ele faz isso com consciência, né, desde pequeno, os frutos a gente vai colher, a certeza. Se a gente hoje faz
educação ambiental com pessoas já adultas, com hábitos já muito fortes, e a gente consegue avanços, imagine com criança que está ali, né, aberta para conhecimentos. E essas crianças também, cada vez mais, quando a gente vai conversar com elas, como elas já nascem com essa questão ambiental forte. Né? Na nossa época, eu não sei se era muito assim. Mas sabe o que é isso, né? Diga. Graças aos professores. Espero que sim, né? Não, que eu tenho certeza disso, eu tenho certeza, porque, efetivamente, eu acho que na nossa... Assim, eu acho que eu sou mais velho que a senhora. Acho que não é, não. Sou. Mas se não for, é porque a senhora está muito bem conservada. Tá ótimo. Né, chegar, mas eu acho que eu devo ser. Tá? Então, se a senhora... vou chamar de você, né? Tão jovem, tá, professor? Vou chamar de você. Se você entrar no meu carro agora, vai ver aqui no lado do motorista, né, do passageiro, no tapete, muito papel. Não é porque eu jogo, não. Depois eu junto e jogo, faço o descarte adequado. Mas isso veio depois do meu filho. O Rafael Filho hoje com 13 anos, mas ele tinha uns 4 anos de idade. E aí eu no carro com ele, e aí bombom, que a gente chama, o Ceará chama de bombom, né? Como é que a gente faz aquela balinha? Quando eu fui pegar uma balinha e jogar fora. Ele, papai, você vai acabar com o mundo, né? Eu digo, meu filho, é só um papelzinho, né? Papai está só botando papelzinho aqui pela janela do carro. Ele, não, papai, se todo mundo resolvesse fazer isso, o mundo se acabava, então o senhor não pode fazer isso. Então, daquele dia. Então, ele está com 13, então faz 9 anos, né? 9 anos que eu fui educado pelo meu filho de 4 anos e eu faço descarte. Não tem como eu colocar qualquer papel para fora do carro, eu deixo dentro do carro, depois coloco. Então, é exatamente isso que é o que o prefeito Roberto Pessoa sempre diz. A gente, qualquer tipo de política pública, a gente tem que ensinar os nossos alunos para que os nossos alunos possam ensinar os outros, né? Eu acho que é o nosso caminho, né? Trazer consciência desde cedo, mas sem esquecer também de educar os adultos. E eu ainda acredito mais, sabe? Eu acho que hoje a pessoa pode até jogar ainda. Como um dia desse eu vi no transporte público, uma moça jogou uma espiga de milho pela janela. Mas eu tenho certeza que ela sabe que o que ela fez não é certo. Então, hoje a gente não tem mais essa de alegar desconhecimento. Eu não sabia. Não, a gente não pode mais fazer isso. A gente tem uma internet aí que sabe de tudo. E outra coisa, mas também vamos chamar um pouco a responsabilidade para o poder público, porque muitas vezes a gente cobra, porque aqui a gente cobra, mas também, quando está errado, a gente tem que refazer esse reconhecimento, que isso é importante. Isso é importante ao extremo. A gente, por exemplo, estava fazendo um trabalho de conscientização do descarte inadequado na Avenida Carlos Gereissati, Avenida 5, Calçadão, e... Embora no nosso projeto já tinha previsão e foram colocadas algumas lixeiras, mas efetivamente eram poucas. Então já estamos fazendo uma ação para aumentar o número de lixeira para que as pessoas possam fazer o descarte adequado. Então a gente tem que trabalhar aí, escutando as pessoas, vendo a necessidade, vendo a necessidade, né? E colocando. Com certeza. E só lembrei aqui de uma ação também que a gente pode incentivar com a relação da descarbonização, né? É o incentivo aos plantios, né, dos canteiros. E eu vejo que aqui também, com as novas avenidas, tem muitas árvores. Né? A árvore, de uma certa forma, ela retira esse carbono da atmosfera também. Eu vi um estudo, professora, eu acho que eu comentei até com o Wesley, né, que o Wesley é o nosso engenheiro ambiental que comanda aí o nosso programa Translog, e dentro dessa discussão, que tinha um estudo mundial que a cada cidadão, dentro de uma cidade, nós teríamos que resguardar 12 metros quadrados de área verde. É isso mesmo? Assim, não sei essa informação, mas... A internet é fofoqueira, foi esse estudo dentro da internet, né? Que a gente não sabe a questão. Eu queria até depois... Mas já pensou se pelo menos a cada um que nascesse a gente plantasse uma árvore? Porque a gente, quando respira, também a gente está mandando CO2, aí, gás carbônico para a atmosfera. Parar de respirar a gente não vai, né? Eu vou falar com o nosso secretário, Capitão Wagner, nosso secretário de Saúde, para ver se ele faz essa parceria. É muito bom. Você está vendo que cada conversa, cada maracanauense que nascer no nosso Hospital da Mulher, aí a Secretaria de Meio Ambiente planta uma árvore. Olha que legal. Já valeu aqui a nossa conversa de hoje para isso. Isso é importante. Vamos ver quantas árvores aí a gente consegue a partir de 2023, quando o Maracanã completa 40 anos. Mas, professora, aqui nós estamos com aquela exatamente que no programa falou dessa cartilha, que foram milhares de cartilhas distribuídas nas nossas escolas,
foram milhares de cartilhas, onde a gente aqui, eu vou fazer essa, para que as pessoas possam ver, e já fazer um pedido aqui à nossa Secretaria de Comunicação. Pode até ser que já tenha no site da Prefeitura, mas se não tiver, que possa disponibilizar a cartilha de forma digital, né, para uma aba para colocar. Já faço essa aqui, isso eu não sei se tem, confesso, porque a gente só estava cobrando mesmo essa questão da cartilha física que foram distribuídas nas nossas escolas, e houve todo esse avanço, né, com a capacitação de professores. Nós tivemos esses encontros com empresas para a gente pudesse discutir, para ver o diagnóstico também, o que é que estava havendo, como é que a gente poderia avançar com essa questão da descarbonização. Então, peço à professora também, dentro do IFCE, para que a gente possa, de forma também digital, compartilhar com os nossos alunos, para que os nossos alunos também possam ser difusor, né, dessa importância dessa política pública, desse plano municipal, exatamente para que a gente possa direcionar a nossa cidade de Maracanaú para uma convivência social, ambiental, de forma adequada. E chegando já no final, eu queria que a senhora pudesse fazer, você que é muito jovem, né, pudesse fazer as considerações finais, ao tempo que eu já coloco aqui também, assim, e parabenizo, porque todo esse trabalho que foi feito, todos são os colaboradores do programa do Translog, que a gente tem lá, em nome do Hélio, da Renata, todo esse trabalho que foi feito lá em razão desse programa Translog, que é exatamente esses investimentos no Distrito Industrial, como é a Parque Sul, que é a Uscamussa, Parque Oeste, Senador Vigílio Távora, Paulo Batista. A gente também nós fizemos planos, né? Planos municipais, como plano de cicloviário, que impacta também diretamente no plano, porque tudo que a gente faz impacto direto. Então, queria que a senhora pudesse fazer as suas considerações finais desse nosso bate-papo. Só antes de concluir, eu queria só pontuar uma ação que vocês fazem, que eu achei fantástica, que é a questão da mulher no trânsito, né? Que dentro do Translog vocês vão fazer capacitação, não sei se já fizeram, para a violência no trânsito também com relação à mulher. E aí, nesse quesito, eu também queria publicizar... A violência, assim, o assédio, né? Porque muitas mulheres... Né? Se a gente está fomentando, né, a utilização do transporte público, se a gente está fomentando que as pessoas possam utilizar mais o transporte público, que isso impacta diretamente na questão do efeito estufa, e muita mulher reclama que aquela... É importunada de alguma forma, né? Inoportunada. Ser atacada, a gente pode dizer assim, a palavra é essa, e a gente está nesse embate aí mesmo fervoroso relativo a isso, inclusive já lançando também um aplicativo com botão de pânico. Né? Maravilhoso. E aí eu queria publicizar que no Instituto a gente tem um programa chamado Energif, que trabalha com um público aí de nível fundamental, onde a gente dá treinamento para que eles se tornem montadores de placas solares, porque está sendo uma demanda muito grande no Estado, né? Então, a gente tem esse programa, e aí agora, acho que próximo mês vai sair um edital só para meninas. E aí, quando sair, a gente também compartilha, porque é interesse nosso, talvez com o pessoal da ação social, que essas meninas sejam meninas do Maracanaú, com certeza, né, para participar desse projeto que vai fomentar a energia renovável e que contribui com a descarbonização do ambiente. Não, e vai direcionando, por exemplo, o prefeito já determinou que a gente estudasse, viabilizasse, para que a gente pudesse colocar a energia solar, placa de energia solar, as famílias também carentes, para tudo, que a gente comece lá no Pitaguari, sim, como piloto, e que a gente possa avançar por toda a cidade. Tudo isso é questão orçamentária, a gente está fazendo os estudos, impacto sobre o orçamento, mas essa é uma ideia do prefeito Roberto Pessoa, que também isso é importante para a descarbonização, questão climática e também no bolso do cidadão. Também. Então, assim, agradeço demais o convite, a gente está aqui do lado e está sempre à disposição para o que for, né? A gente já tem algumas parcerias firmadas com as meninas da Ação Social, onde a gente desenvolve projetos sociais também. Temos o time Enax, o Wesley conhece, a gente trabalha em empreendedorismo social, já trabalhamos lá no Pitaguari. Então, é mesmo agradecer, parabenizar a Prefeitura por, né, investir
em um projeto que, no primeiro momento, talvez nem as pessoas entendam direito, mas que é um caminho que a gente não tem para onde fugir, né? A gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. A gente só tem esse planeta, não temos outro para cuidar. Então, parabéns, obrigada, e estamos à disposição lá no IF, porque precisarem. Obrigado, professora. A gente sabe que o IF, né, o IFCE, que a gente chama, é uma usina de ideias. Em nome, peço permissão ao nosso secretário Erivelto para dizer que, em nome da Secretaria de Comunicação, esse equipamento, esse estúdio, está de portas abertas para o IFCE, qualquer tipo de ideia de divulgação, para trazer os alunos. E esse equipamento é exatamente isso, é do maranauense, é das ideias, é do desenvolvimento, para que a gente possa colocar. Então, a gente agradece aí esse bate-papo, esse aprendizado com a professora Érica da Justa, agradece toda a atenção, o carinho com a nossa cidade, com nossos alunos, e dizer que até a próxima quarta-feira, a todos que nós estamos acompanhando nesse programa, fique sabendo, sem infraestrutura.